Oi, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Programação 1. Meu nome é Antônio. Meu nome é Douglas. Meu nome é Gabriel. Eu vou dar prosseguimento à primeira parte da aula, que é uma parte mais teórica, explicando conceitos básicos que são menosprezados por muitos profissionais hoje em dia e que realmente dão uma diferença muito grande no desempenho, na capacidade pessoal, né, que o profissional vai conseguir extrair da linguagem de programação que ele estiver usando, seja ela qual for. Aqui, para fins de exemplo, a gente vai usar C e C++. Começando, quais são esses pontos que são tão importantes e muita gente negligencia? São o pensamento computacional e a lógica de programação. O que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é a capacidade de pegar um problema e resolver ele da forma mais simples e eficiente possível. Essa atribuição ela pode ser tanto humana quanto computacional mesmo, por via de programas ou algoritmos. O conceito em si de pensamento computacional, ele costuma ser mais humano, né? A gente acaba usando muito ele de forma inconsciente, muitas vezes abstraindo um problema, transformando ele em várias pequenas partes fáceis de solucionar para chegar e realmente resolver o problema maior. Isso é pensamento computacional. Essa parte de abstração não é nada mais nada menos que, por exemplo, os passos de um algoritmo. Eu preciso trocar uma lâmpada. Só de eu chegar e tentar colocar a lâmpada, não vou conseguir. Porque eu não tenho altura, porque eu não tirei a outra, às vezes porque eu nem peguei a nova. Então, o que a gente faz? Planeja, divide em etapas para alcançar o objetivo em comum. No caso, eu pegaria uma escada, subiria, tiraria a lâmpada antiga, colocaria a nova, desceria e testaria. E temos um problema resolvido. Outro conceito muito negligenciado é a lógica de programação, que é o pensamento computacional, só que focado no sistema em si. Lógica de programação não é nada mais nada menos do que a forma mais eficiente de escrever um programa, de ter uma lógica mais sucinta, de alcançar o objetivo de forma mais objetiva e eficiente. Como, por exemplo, fazer muitas verificações em um programa que são desnecessárias. Isso consome o desempenho do programa e muitas vezes não é necessário todas essas estruturas de verificação para você chegar no seu objetivo. Você podia fazer com uma ou com duas, ou simplesmente tentando parar para pensar, tipo, como eu consigo deixar esse programa mais eficiente, ou como eu chego da forma mais rápida ao que eu preciso. E é isso que muitos profissionais acabam não fazendo. Como, por exemplo, a gente pode perceber isso na construção de um algoritmo simples, por exemplo, onde eu tenho entradas, que são informações que eu, o usuário, vou prover ao sistema. Ele tem um processamento, né, que é onde vai estar contida essa lógica, e ele me retorna uma saída. Esse é um passo a passo simples. O que muita gente faz? Coloca a entrada já pensando na saída. Não pensa o que eu posso fazer com essa entrada, o que eu quero que ela se transforme ou evolua. Eles simplesmente já pensam, já vão direto para o final, não pensam o passo a passo, como no exemplo da escada, eles já tentam chegar e tentar colocar uma lâmpada em cima da outra, por exemplo. E é isso que muitas vezes acaba fazendo que a pessoa perca o gosto ou se ache um programador ruim. Não é isso, é que muitas vezes ela não para pensar a lógica correta. Fala, pô, toda vez meu programa tipo, eu coloco 7 mais 7, peço para somar e me retorna 42. O problema está na lógica. E é sempre prática, sempre praticando que chega ao ponto que muitas vezes a lógica já vem com a própria construção do algoritmo. E essa lógica vem da origem matemática, né? Para ser bem de exatas mesmo. Porque na nossa linguagem, você pode falar para uma pessoa, vai lá e pega um martelo para mim que está na mesa. A pessoa pode chegar lá e vai ter um martelo de ferro mesmo, de borracha, vai ter um martelo de brinquedo, entendeu? E se essa linguagem for para um computador, o computador não vai saber exatamente o que ele tem que fazer. Ele vai ficar meio perdido. Por isso que nós usamos essas lógicas. Bom, e eu vou falar um pouco agora sobre a história da linguagem C++ em programação. Ela foi criada em 1970 por Dennis Rich e ela ficou muito popular conforme os computadores, os microcomputadores foram desenvolvidos, né? E a linguagem que eles usavam para rodar esse tipo de máquina era a C. Isso que fez com que ela ficasse muito popular.
Partindo dessa linguagem C, foi criada a linguagem C++, que foi desenvolvida pelo Björn Stromsp, não sei falar o nome desse cara aí. Ele adaptou essa linguagem de maneira que tudo que você fizesse no C, você também conseguiria fazer no C++, porém o inverso não é possível, você não vai conseguir fazer o que tem no C++ no C, como se ele tivesse uma implementação a mais. Partindo um pouco mais aqui para o que é a linguagem em C, vou explicar o que você precisa para desenvolver um programa nela, né? Então, basicamente, você vai ter que escrever o programa em si, então você vai ter que ter o trabalho de ir lá, desenvolver o código do programa, você vai compilar ele para uma linguagem que a máquina vai entender, então você vai começar ela com uma linguagem C++, porém ela vai ser compilada em uma linguagem de máquina. No terceiro, você vai ter que linkar. O código escrito pelo programador precisa ser completado por funções de bibliotecas e funções escritas por terceiros. Então, existem várias bibliotecas que você vai ter que usar para você conseguir fazer o seu programa, um programa mais complexo, né? Bom, e no início de uma linguagem de programação, você vai ter que entender que ela é composta por uma ou mais unidades, né, que são chamadas de módulos. E todo programa vai ter uma função no início dela que é a main, ou seja, a função principal, que é por onde o programa começa a ser executado. Então você pode criar diversas classes, diversos outros tipos de funções, porém dentro dessa main é a principal, onde todo o código tem que ser escrito. E o que o programa faz? Ele vai manipular esses dados que você escreveu e essa variável vai representar um espaço reservado na memória para que seja executado o que você mandou para o programa. E dentro dos programas existem algumas variáveis. E nelas, elas são utilizadas para armazenar os dados. Aqui tem alguns exemplos de variáveis primitivas, que são as mais simples de se usar. No caso, tem a int, que armazena os números inteiros, tanto os negativos quanto os positivos. Aí tem o float, que guarda os números com vírgula, tipo 1,5, 2,5. Aí tem o char, que armazena um tipo caractere, que é uma letra só. Tem o double, que é o maior real. Tem o bool, que é tipo um verdadeiro e falso. Aqui tá o exemplo, ó. Int, x, y e z. O que isso quer dizer? Ele está declarando 3 variáveis do tipo inteiro. E tem a variável char sexo aqui, como exemplo também, que nela vai guardar um caractere apenas, por ser char. Em C++, o sinal de atribuição é o sinal de igual, ou seja, idade igual a 20, sexo igual a m. Se colocar igual igual, é quando for de igualdade, daí não é de atribuição, mas tem essa diferença. Em C++, o sinal de maior, dois sinais de maior no caso, é utilizado como operador de deslocamento. Ou seja, se você colocar Cout, dois sinal de menor, entre aspas, uma frase, o programa ele vai emitir a frase. Se você colocar Cin, dois sinal de maior, ele vai transmitir o dado que você escreveu no teclado para dentro da variável. Bom, e nessa tabela tem vários exemplos de nome de variáveis que são corretas e nome de variáveis que são incorretas. No caso, apenas uma letra pode, caracteres especiais não pode. A.L o ponto no C é como se fosse a vírgula, então também não pode. Espaço não pode. Se for para usar espaço, pode usar underline ou o segundo nome com a letra maiúscula. Bom, e aqui nesse exemplo já mostra aquele que eu tinha explicado dos sinais de maior. No caso, a pessoa iniciou a variável int i, que é um número, com 0. E logo depois ele solicita para a pessoa que está utilizando o algoritmo inserir um número inteiro. E para o programa não ficar só à toa, tipo, do nada começa a piscar e pede para você colocar um número, a pessoa não vai saber. Então aqui, nesse exemplo, ele usa o cout, programar é fácil, e logo na linha de baixo ele coloca cout, muito fácil. E isso vai sair numa linha só. Ali como mostra, ó, programar é fácil, ponto muito fácil. Tudo junto. Tem que usar ou /n ou endl. Quando o programa está saindo frases, ele pula uma linha. Bom, e para finalizar, a gente passou uma lista com 3 exercícios que a gente vai pedir para que seja encaminhado no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. São 3 perguntas básicas do que foi apresentado no vídeo. A primeira, o que é um pensamento computacional. A segunda, o que é lógica. E na terceira, você tem que criar um programinha que vai receber o nome e a idade de uma pessoa. Em seguida, vai exibir ela na tela. Sim, é bem simples os exercícios, pois essa é uma aula para introduzir o pensamento lógico e a lógica na computação. E conforme o ano letivo for passando, a gente se aprofunda mais nos temas.